Opa, fala aí. Tudo certo? Vocês viram que o Cellbit entrou com um processo contra 217 pessoas? Quer dizer, na verdade não foi bem isso que aconteceu. Essas pessoas ainda não foram processadas. Ainda. Cellbit moveu uma ação contra o Twitter indicando 217 links onde constam pessoas ofendendo, caluniando, difamando e injuriando ele. O objetivo dele com esse processo contra o Twitter é justamente obter algumas informações primárias dessas contas para que depois, seguindo alguns passos, ele chega a identificar os autores das agressões, aí sim podendo entrar com ação contra eles. Mas e aí? Você tá com medo do Cellbit mover uma ação contra você? Te processar? Na verdade, o risco de ser processado existe a qualquer momento. Qualquer pessoa pode mover uma ação contra você, seja ela com motivo, sem motivo, ou até mesmo por engano. Se essa ação será aceita ou não pelo judiciário, aí já é outros 500. No caso do Cellbit, para que ele tenha motivos reais para processar alguém, é necessário que você tenha cometido algum desses crimes contra a honra que eu mencionei, difamação, injúria ou calúnia, por exemplo. Isso porque os tribunais já possuem entendimento sólido sobre pessoas públicas estarem sujeitas a críticas alheias. Isso quer dizer que uma pessoa que expressou uma opinião contra uma pessoa pública, ainda que seja uma crítica mais contundente ou agressiva, não causa dano moral a essa pessoa. Pelo menos de acordo com o entendimento dos tribunais. Isso porque a pessoa, quando escolhe se tornar pessoa pública, assume um risco de receber críticas sobre o que ela expõe publicamente. Diferente de uma pessoa que não se expõe publicamente. Algo muito mais simples pode sim ser considerado dano moral contra uma pessoa comum. Quando se trata de políticos, essa regra que eu mencionei, ela se aplica com mais rigidez. Mas como o Cellbit ele não está envolvido com política, ele é apenas uma pessoa pública ou influencer, essa regra é aplicada de forma mais branda. Ou seja, por ser uma pessoa pública, o dever de suportar críticas e opiniões é um pouco maior que o de uma pessoa comum, mas também não é tão grande quanto de um político, por exemplo. Para ficar caracterizado um dano moral contra o Cellbit ou o cometimento de algum crime, é necessário que seja algo um pouco mais grave do que para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo utilizando meu próprio canal, porque ainda que em nível completamente diferente do canal do Cellbit, eu fiz essa escolha de me expor publicamente. Apesar de eu ter começado com o YouTube há pouquíssimo tempo, teve alguns vídeos que tiveram um certo alcance e apesar de tomar todo o cuidado do mundo para não ofender ninguém, ainda assim eu sofro diversas críticas, e críticas com aquela delicadeza que somente a internet proporciona, sabe? Principalmente quanto ao vídeo que eu fiz sobre o Mount. O vídeo claramente foi puro meme e apesar da grande maioria ter entendido e se divertido com o vídeo, teve uma pequena parcela de pessoas que hatearam muito forte, principalmente porque durante o vídeo eu inverti os termos parcial e imparcial. Apesar de saber o que significa, na hora de gravar eu acabei invertendo, e como o Mount reagiu, o vídeo teve um alcance maior do que eu esperava, pelo react dele. E apareceu diversas pessoas me hateando muito, muito forte. Nesse caso, ainda que os hates tenham me magoado, me deixado mal, como não ultrapassou um certo limite, a ponto de cometer crime de calúnia, difamação e injúria, raramente eu teria motivos para entrar com um processo contra essas pessoas. Isso porque se expor foi uma escolha minha. Mas voltando pro caso do Cellbit. No caso dele, ele tem toda a razão de ter entrado com essa ação contra o Twitter. Isso porque as pessoas estavam extrapolando e muito esses limites que eu mencionei anteriormente. Quem não sabe, apesar das pessoas geralmente utilizarem os termos calúnia e difamação em conjunto, elas significam coisas diferentes. Ambos são crimes contra a honra, mas cada um se enquadra em situações diversas. Difamação é quando a pessoa imputa um fato falso a outra pessoa, sendo que esse fato não é um crime, mas que pode trazer má fama para a vítima. Um exemplo disso é acusar alguém falsamente de ter traído. Hoje em dia, trair não é crime, não existe mais o crime de adultério, mas ainda assim é uma coisa muito, muito ruim que pode trazer vergonha ou má fama para a pessoa. Isso, acusar a pessoa falsamente de ter traído, se enquadra nesse crime. Já calúnia é levemente mais grave, porque nesse crime o autor acusa a vítima de ter cometido um crime que ela não cometeu. Por isso que, apesar de parecido, existe uma diferença. O pior é que no caso do Cellbit, diversas pessoas cometeram ambos os crimes. Aliás, além de caluniar e difamar ele, houve pessoas que também injuriaram. E apesar de ele ser pessoa pública, isso com toda a certeza do mundo ultrapassou o limite que eu mencionei anteriormente. O Cellbit tem toda a razão caso ele futuramente entre com essa ação contra essas pessoas. Aliás, ele tem razão para entrar com processo tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. No caso da esfera civil, seria uma ação para conseguir uma indenização por conta do dano moral que ele sofreu.
Já na esfera criminal, por ter sofrido esses crimes contra a honra que eu mencionei, para que essas pessoas sejam punidas criminalmente. Ou seja, se você só expressou sua opinião sobre o Selbit, ainda que de forma mais contundente, sinceramente, não há motivo para ele entrar com uma ação contra você. Agora, se você inventou algo que difame, caluniou ou cometeu injúria contra o Selbit, ou qualquer pessoa que seja, toma cuidado que esse risco existe sim. Lembrando que esse aqui é só meu canal de opinião. Se você curtiu, não esquece de se inscrever para ajudar com o crescimento do canal. É isso, valeu, abraço e até mais.